Bonsoir a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live com nosso parceiro Montreal Internacional para essa volta às missões presenciais. Vocês sabem que as últimas missões presenciais foram antes da pandemia e agora, graças a Deus, as coisas estão voltando. A missão vai ser dia 11 e 12 de novembro. Sena Boussen, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être là ce soir. Então, a Senabu é a responsável da atração dos talentos internacionais na Moeda Internacional. Ela não fala português, mas ela fala muitas outras idiomas. É uma pessoa fantástica, vocês vão ver. A ideia de hoje é explicar para vocês a passo de como se candidatar na plataforma da Moeda Internacional. A Senabu vai mostrar isso para vocês, eu vou traduzir, vocês vão ver que é super simples. On y va, Senabu? On y va? Ok. Parfait. Donc, c'est bon. Obrigada por reservar tempo para participar deste webinar hoje. Eu não falo brasileiro no momento. Vou deixar Serge fazer a tradução. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être présent à ce webinaire ce soir. Comme Serge l'a mentionné, je suis Seyna Boussen, conseillère en attraction de talents internationaux chez Montréal International. Et je suis sénégalaise d'origine. Je suis arrivée au Canada, à Montréal, pour les études il y a 18 ans maintenant. Et le sujet de l'immigration me tient particulièrement à cœur. Aí, eu acho que eu tenho que traduzir isso, porque é muito bonito o que ela falou. Ela é do Senegal e iniciou o projeto de imigração dela 18 anos atrás. Ela escolheu o caminho dos estudos e deu certo. E hoje em dia ela trabalha na Moeda Internacional para ajudar vocês a fazer quase a mesma coisa que ela fez. Donc, comme vous le savez, Montréal International, c'est une agence de recrutement et une agence de développement économique. Pour cette mission, nous avons deux organisateurs, donc Montréal International, le ministère de l'Immigration et de la francisation de l'intégration et son partenaire, donc la direction des services d'immigration du Bureau du Québec à Sao Paulo. Então, a missão Journée Québec Brasil da Moeda Internacional tem, são organizações que se juntam para que isso aconteça. Montréal Internacional, que é o órgão que cuida do recrutamento da grande região de Montréal, a região metropolitana de Montréal. Então, outro parceiro nessas missões é o Ministério da Imigração, da Francização e da Integração. E no Brasil, a direção dos serviços de imigração do escritório do Quebec em São Paulo, que alguns de vocês já conhecem. En dehors du recrutement international, Montréal International aussi a pour mandat d'attirer des entreprises, des entrepreneurs et des organisations internationales dans la grande région de Montréal. Oui, então ela falou o que eu acabei de falar, que na verdade a missão da Moeda Internacional é realmente cuidar das demandas das empresas em mão de obra qualificada para a grande região de Montréal, a região metropolitana de Montréal. Donc, dans la première partie, je vais vous partager comment trouver nos événements de recrutement international. Na primeira parte, ela vai ensinar como achar todos os serviços da Montréal Internacional em relação a empregos. Donc, tous nos événements se trouvent sur la plateforme talentmontréal.com.
Donc, quand vous allez sur la plateforme talentmontréal.com et que vous cliquez sur l'onglet de l'événement qui vous intéresse, donc Journée Québec-Brésil, vous allez trouver toutes les informations pertinentes, donc description, dates importantes et les démarches à suivre, mais surtout les offres d'emploi à pourvoir durant l'événement. Eu acabei compartilhar o link da plataforma aqui no chat para as pessoas que estão assistindo. Então, para as missões da Montréal Internacional, a Journée Québec da Montréal Internacional, é só acessar talentmontreal.com. E lá vocês vão ver as datas importantes, as próximas missões que vão acontecer no ano. Então, agora provavelmente a gente está vendo o Journée Québec Brasil, que é a última deste ano, e já no início do ano que vem vocês vão ver toda a programação do próximo ano. Tem também, est-ce que tu peux revenir, parce qu'il y a quelque chose sur le recrutement express que j'ai pas parlé. Oui. Est-ce que tu en as parlé un petit peu? Uma das coisas interessantes também na Montréal Internacional, a Québec Internacional também tem isso. Vocês estão vendo Recrutement Express Montréal TI Engenharia Métier Technique. Então, tem dentro dessa plataforma, vocês podem acessar também o Recrutamento Express. E aí são algumas vagas mais em demanda que tem um processo particular, que não é das missões, não faz parte das missões Journée Québec. Donc, en effet, c'est différent des missions Journée Québec. Le recrutement express, c'est un recrutement qui se passe tout au long de l'année. Donc, peut-être pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'être recrutés lors des missions Journée Québec, ils pourraient se voir approchés par une entreprise via le recrutement express. Ela está esclarecendo que esse recrutement express é válido ao ano inteiro. Então, vocês podem, por exemplo, se vocês não foram chamados pela umas das empresas da Journée Québec Brasil, não desiste, pode entrar na Recrutement Express e ver quais são as vagas ali. E são vagas que vão sempre se renovar. Então, é uma coisa que acontece o ano inteiro. En effet. Parfait. Donc, j'aimerais vous partager un petit peu plus d'informations sur cette mission en particulier. Donc, les Journées Québec-Brésil représentent vraiment une opportunité pour vous de trouver un emploi. Et la mission cible 6 secteurs. Donc, il y a l'aérospatial, génie et les métiers techniques, le manufacturier, la santé, les services sociaux, les technologies de l'information et les jeux vidéo. Les entrevues auront lieu le 11 et le 12 novembre à Sao Paulo, donc en présentiel. Puis la date limite pour déposer vos candidatures est le 29 octobre. Et sachez que tous les postes sont affichés sur la plateforme talentmontréal.com. Então, nessa missão deste ano, essa volta às missões presenciais no Brasil, vocês vão encontrar na plataforma vagas em aeroespacial, génie et métier technique. Então, un instant, j'ai Un blanc. J'ai un blanc. Vagas técnicas de campos mais técnicos, vamos dizer. Soldador, esses tipos de vagas. Setor manufateiro, santé e serviços sociais e saúde, enfermeiras especificamente, TI, tecnologia da informação, e videogames, que é um mercado muito grande em Montreal. As entrevistas vão acontecer presencialmente em São Paulo no final de semana do dia 11 e 12 de novembro, e a data máxima para se candidatar é dia 29 de outubro. Se eu fosse você, eu já ia o quanto antes me candidatar para dar o tempo para as empresas chamar
e depois começar a achar o voo para São Paulo para quem não está em São Paulo, o ônibus, porque as empresas vão querer encontrar vocês presencialmente. À noter aussi que cette mission est ouverte ou s'adresse aux candidats qui sont citoyens ou résidents du Brésil. Ah, então, essas vagas ali desta missão são unicamente para residentes permanentes, cidadãos brasileiros. A gente entende que mais je vais clarifier un truc. Par exemple, des gens qui, bon, par exemple, moi qui a une résidence permanente, ça fonctionne, Oui, mais un réfugié au Brésil pourrait pas. non. Il faudrait qu'il soit résident permanent. Ok, então, refugiados, infelizmente, não podem se candidatar. Refugiados que estão no território nacional tem que ser cidadão ou ter a residência permanente. Mais il pourrait appliquer au niveau du recrutement express, par exemple. Mas isso não quer dizer que vocês não podem se candidatar no recrutamento express que a gente falou mais cedo. Voilà. Donc, les postes suivants sont à pourvoir dans le cadre de cette mission. Donc, on a infirmiers, préposés aux bénéficiaires, aides-soignants, travailleurs sociaux, analystes spécialisés en informatique, développeurs et programmeurs de logiciels web, ingénieurs, techniciens, aérospatial, mécaniciens, industrie de fabrication, technologues en génie mécanique, génie industriel et génie de fabrication, mécanicien d'aéronef, rembourreur, peintre, opérateur machine et outilleur. Je vois quelques postes là que je serais prêt de traduire, mais en même temps, je vais leur dire que comme ils doivent connaître le français, je pense qu'ils doivent déjà avoir Oui, compris, mais bon. oui, c'est ça. Eu vou tentar traduzir todos, mas tem alguns que eu vi aqui. Mas como vocês já têm um nível de francês para se candidatar, tenho certeza que vocês já entenderam que a enfermagem, técnico, não, auxiliar de enfermagem, não, preposé ao beneficiário, auxiliar de enfermagem. Aide-soignant é mais ou menos a mesma coisa. Yeah. Ouais, au Brésil, je sais pas ce serait quoi. Je pense que c'est le même type de poste, mais je vais vérifier. Aide-soignant, Hmm, oui, ouais, c'est l'équipe. Par exemple, en France ou au Sénégal, ils c'est ça, utilisent. c'est l'équivalent de préposé au beneficiário, C'est c'est ça. ça. C'est ça. Então, auxiliares de enfermagem no Brasil é preposé ao beneficiário ou aide-soignant, que é a palavra que está sendo usada na França. Travailleurs sociaux são as pessoas que trabalham no sistema de saúde para serviços sociais. Analista spécialisé en informatique, analista especializada em TI, desenvolvedor e programador de software e de web, engenheiro técnico de aeroespacial, que é um campo aqui com Embraer, que é onde tem pessoas, tecnólogo em génie mécanique et génie industriel, et génie de fabrication. Je vais revenir sur la traduction, parce que je suis pas certain de dire je veux pas dire n'importe quoi. Mécaniciens d'aéronef são mecânicos de aviões, hein? Aéronef en français é todas as coisas que voam. Rembourreur, peintre. Rembourreur é a pessoa que vai colocar o negócio macia numa cadeira. Eu não sei como falar isso em português, mas tenho certeza que vocês entenderam. C'est Pintor, tapissier. alguém, manutenção de aeronaves. Ok? Pode ser. Muito obrigado por me ajudar aqui nessa tarefa. E operateur de machine e outilleur são as pessoas que operam máquinas e ferramentas. Então, isso é no setor primário. Vocês vão ver nas descrições das vagas o que eles estão querendo dizer exatamente, qual tipo específico de operador que eles querem. Parfait. Voilà.
C'est Super. plus long que toi, hein? C'est plus long traduire, je le sais. C'est très bien. Alors, j'aimerais juste insister sur le fait que les entreprises recrutent ou cherchent à recruter des gens qui ont un niveau intermédiaire de français ou un niveau intermédiaire de la langue anglaise. Par contre, pour RSQ en particulier, donc tout ce qui est santé, ils exigent la langue française, donc un niveau intermédiaire quand même de français. Senabu está apontando uma coisa importante. Para poder se candidatar nessas vagas, para poder, na verdade, ser chamado, né, pelas empresas, tem que ter um nível intermediário de francês. Em algumas vagas, pode ser intermediário em inglês. Agora, tudo que é saúde, enfermagem, auxiliares de enfermagem, esse processo está sendo gerenciado pelo órgão público do governo que se chama Recrutement Santé Québec. Esse órgão é responsável do recrutamento de enfermeiras para o Quebec inteiro, e aí o nível exigido para ser chamado na entrevista é intermediário também. Eu acho que é B1. Super. Merci. Alors, la délégation d'entreprise est composée de 8 entreprises organisations. Puis, ils ont 67 offres et 178 postes. Excuse-moi, Ouais. ouais. Ah, je l'ai ici, oui, je l'ai ici. Donc, essa missão são exatamente 8 empresas, vamos incluir nisso, né, o Ministério da Saúde e dos Serviços Sociais, que para as vagas de enfermagem e auxiliar de enfermagem. E vocês estão vendo essas outras empresas, Ubisoft, acho que muita gente conhece. Metro é um maior, vamos dizer, mercado como Guanabara, vamos dizer, no Alors, Québec. Hein? alors, oui, donc on a Recrutement Santé Québec, Ubisoft pour tout ce qui est gaming, Metro, oui, c'est pharmaceutique et groceries, j'ai oublié comment le dire. Par contre, ils recrutent en TI. Puis le reste recrute en aéronautique. Ok. Então, Metro é o maior mercado de alimentos quebecois. Mhm. Nessa missão, a primeira missão deles, eles estão atrás de pessoas de TI, Mhm. especificamente. E os 5 outros lá embaixo é o setor de aeronáutica, c'est ça? Oui, C'est bien aérospatiale. ça. Oui, parfait. Merci. Puis est-ce qu'on a parlé des 67 offres et 178 postes? Oui, c'est vrai. Alors, no total, são 8 empresas, 67 vagas, 67 ofertas e 178 vagas que são disponíveis atualmente no site. Merci. Donc, comment postuler à une offre d'emploi? Donc, pour postuler, vous devez avant tout créer un compte sur la plateforme Talent Montréal et appliquer à l'offre de votre choix. Donc, vous trouverez les informations dans le guide, comme vous pouvez le voir dans le carré rouge. C'est le guide d'utilisateur avec toutes les informations sur comment créer une offre, comment appliquer, comment s'inscrire à une mission, etc. Donc, une fois que votre candidature est créée, vous allez passer à cette deuxième étape où c'est la prévisualisation de la candidature pour vous assurer que toutes les informations sont correctes. Ensuite, vous cliquez sur confirmer si aucun changement n'est requis pour passer à l'étape suivante. Primeiro passo, acessar talentmontreal.com. Vocês vão chegar nessa página ali, clicando nas missões Journée Québec Brasil. Vocês vão chegar nessa página aqui e vocês podem já escolher as vagas que querem se candidatar. Vai clicar na primeira e as pessoas que não têm uma conta, o primeiro passo vai aparecer uma janela falando que vocês têm que se cadastrar na plataforma. Então, o primeiro passo é se cadastrar. E aí, a primeira
vaga que vocês já vão ter escolhido vai aparecer em seguida. Vocês vão verificar, é certo, é isso que eu quero, e depois é confirmar. Quem já tem uma conta é só se conectar na sua conta da Tana Montréal e aí depois pode se candidatar a mais que uma vaga, né? Mais de uma vaga. Parfait. J'aimerais attirer votre attention sur RSQ, donc Recrutement Santé Québec. Ils ont une différente façon pour postuler. Donc, dans un premier temps, vous devez vous inscrire, créer un compte, vous inscrire et postuler sur la plateforme Talent Montréal. Mais ensuite, vous devez faire les mêmes étapes sur la plateforme RSQ. Sachez que toutes les informations détaillées se trouvent dans la description d'emploi de RSQ sur la plateforme Talent Montréal. Uma informação importante, eu estou vendo o Caio aqui que está falando, sou enfermeiro auxiliar de enfermagem, você vai querer provavelmente candidatar auxiliar de enfermagem, se você é técnico de enfermagem, já pode se candidatar para auxiliar, pelo menos. Tudo que tem a ver com saúde, vocês vão ter que criar a sua conta na Tana Montréal, mas também entrar na página da Recrutement Santé Québec. Isso vai aparecer, hein? Porque se candidatando numa vaga que tem a ver com saúde, o sistema vai pedir vocês se cadastrar na plataforma da Montréal e também na plataforma Recrutement Santé Québec, RSQ. Por quê? Porque é Recrutement Santé Québec que cuida de todo esse processo e vocês, de qualquer forma, vão precisar pela frente continuar nessa plataforma, as pessoas de saúde. Parfait. RSQ aussi a un poste d'analyste informatique pour lequel ils recrutent. Donc, je dirais aux candidats juste de s'assurer que tous les postes d'RSQ, ils vont créer puis appliquer sur la plateforme, pas juste les postes en santé. Excuse-moi, pas juste les postes en... J'ai pas compris, excuse-moi. Parce que RSQ a un poste en analyste TI. Donc, il faut juste s'assurer que RSQ, donc tous les postes de RSQ, il faut créer un compte puis appliquer sur la plateforme RSQ. Donc, c'est pas juste les postes. Ok, ça c'est important. Ok, alors je vais corriger. Donc, uma informação importante que ela falou, que eu falei errado, viu? Então, vamos esquecer uma parte das coisas que eu acabei de falar. Para Recrutement Santé Québec, tem algumas vagas que são de TI. Então, vai ser a mesma coisa. Vai ter que criar um cadastro dentro da Tana Montréal, mas se a vaga de TI é uma vaga de Recrutement Santé Québec, vai ter também que criar um perfil dentro da plataforma Recrutement Santé Québec. Merci. Donc, la troisième étape, ce sera de saisir vos disponibilités durant l'événement de recrutement. Donc, attention, comme l'événement sera sur 2 jours, veuillez vérifier toutes les dates en cliquant sur le calendrier de gauche et à décocher la case « Je suis disponible toute la journée » au besoin. Nous vous conseillons quand même de garder le plus de cases cochées parce que vous augmenterez les possibilités d'une convocation. Donc, ce qui arrive, c'est que le système va vous cocher pour les 2 jours, pour toutes les plages horaires. Donc, c'est important de s'assurer que vous êtes réellement disponible, mais on vous encourage quand même de laisser le plus de plages horaires disponibles pour pouvoir avoir une convocation. Donc, si vous êtes convoqué, vous recevrez une confirmation par courriel avec les détails de votre entrevue. Cela dit, les disponibilités ils doivent les mettre au moment de poser leur candidature, pas nécessairement au moment où ils sont appelés. Ça fait partie de s'inscrire, n'est-ce pas? Ça fait partie de l'application. Donc là, quand ils vont appliquer sur une offre d'emploi, on a vu la première étape. Donc, c'est appliquer, créer une candidature, vérifier, visualiser, puis OK. Puis ensuite, il faut saisir les disponibilités. Donc, c'est ça, c'est avant d'être appelé. Et maintenant, l'entreprise va voir les disponibilités pour voir s'il y a des plages horaires qui matchent pour les convoquer en entrevue.
Ok, então, segunda etapa, uma vez que vocês escolheram a primeira vaga, porque vocês vão se candidatar em várias, tenho certeza, uh, criou a conta Talent Montréal. A segunda etapa vai ser aqui, isso. Vocês têm que preencher as suas disponibilidades para esse final de semana das entrevistas presenciais. Um, Padrão, vocês vão perceber que o sistema vai colocar que vocês estão livres o final de semana inteiro. Só para ter certeza que tem possibilidade, porque isso é uma pequena dor de cabeça dessa organização. Agora, se vocês não estão livres, disponível durante alguns horários ali, tira o botão Estou Livre inteiro e coloca exatamente as suas disponibilidades para que as empresas estejam cientes que o momento de conversar com vocês vai ser durante as suas disponibilidades. Parfait. Donc, si vous êtes convoqué, vous recevrez une confirmation par courriel avec les détails de votre entrevue. Et sachez aussi que le recruteur pourrait également vous écrire directement pour vous offrir des précisions sur votre rendez-vous. Se vocês foram chamados para uma entrevista, vocês vão receber um e-mail. Pode ser também que o empregador vai entrar em contato separadamente do e-mail que vocês vão receber para falar das disponibilidades. Mas uma coisa certa é que ser chamado tem que vir um e-mail. E lá, com experiência, é claro que todo mundo quer tanto que vai começar alguns amiguinhos receber um e-mail, outro que não recebeu. Calma, calma, é um processo complicado, então não entra em pânico se vocês não receberam. Quelle est la date? Ce que je leur explique, c'est qu'à chaque année, les gens se posent leur candidature et là, il y a des amis qui commencent à recevoir un courriel de confirmation, et là, il y en a d'autres qui l'ont pas reçu, ils entrent en panique. Alors, je lui dis non, calmons-nous. C'est un processus qui est quand même complexe. Mais quelle est la date finale, par exemple, si on n'a pas reçu de courriel à partir de, je sais pas, telle date, ça veut dire qu'on peut penser qu'on ne sera Le pas 30 appelé. octobre. 30 octobre. OK. Então, se no dia 30, meia-noite, vocês não receberam um e-mail, é que vocês não foram chamados para uma entrevista. Então, daqui dia 30 de outubro, tudo é possível. C'est ça. Et c'est ça, comme j'ai mentionné, s'ils mettent plus de disponibilité, ils augmentent leur chance aussi de recevoir une convocation. Ouais. Ça passe. Parfait. Donc, une fois que la candidature est prête, vous avez mis vos disponibilités, vous pouvez tout simplement cliquer sur OK afin de la soumettre. Donc, votre offre est vraiment transmise à l'entreprise quand vous cliquez sur OK. Veuillez noter que les recruteurs vont communiquer par courriel uniquement avec les candidats retenus. Donc, vérifiez régulièrement vos courriels et vos courriels indésirables pour ne pas passer à côté de vos convocations. Uma outra informação muito importante que acontece, infelizmente, várias vezes, acompanham a sua caixa de mensagem, mas não se esquece de olhar na caixa spam. Às vezes acontece. E aí seria realmente triste que vocês perdem uma possibilidade de entrevista por coisa que esse e-mail foi tratado como spam. É difícil fora do... aí o Quebec tem os mesmos problemas, às vezes, como outros países onde a gente manda comunicações, a gente não entende muito bem como isso está sendo gerenciado. Não é porque Montréal Internacional, o Quebec Internacional não tem uma plataforma sólida, igualzinho à École, mas acontece. Então, fiquem de olho que também a caixa de spam é um lugar para olhar todos os dias. Merci, Serge.
Donc, la partie 3, nous allons parler de l'étape de convocation à une entrevue. Donc, le recruteur qui a affiché l'offre à laquelle vous avez postulé a maintenant accès à votre profil parce que vous avez appliqué. Et s'il souhaite vous rencontrer, vous allez recevoir le courriel et dans ce courriel, vous aurez la date et l'heure d'entrevue, le nom du recruteur que vous allez rencontrer et le lieu d'entrevue. Donc, comme je l'ai mentionné, encore, seuls les candidats qui ont été sélectionnés par le recruteur pour une entrevue recevront une invitation. E uma resumidinha do que a gente acabou de falar. Então, convocações, unicamente as pessoas que o empreendedor tem interesse em encontrar vão receber um e-mail. A partir desse momento, a empresa vai ter acesso ao seu perfil. E é por isso também que é importante de preencher direitinho o seu perfil na Talent Montréal e também na Recrutement Santé Québec, porque essa informação é acessível às empresas. Dentro desse e-mail que vocês vão receber para uma convocação, vai ter a data e a hora da entrevista, o nome do recrutador que vocês vão encontrar na entrevista e o lugar que é aonde vai acontecer essa entrevista. Donc, nous avons mis à votre disposition quelques ressources. Donc, que ce soit pour améliorer votre CV et l'ajuster au marché québécois. Si vous allez sur notre site internet talentmontréal.com, vous allez trouver des articles sur comment rédiger votre CV comme un pro ou aussi comment bien préparer une entrevue. Donc, nous vous encourageons à aller voir ces articles pour mieux vous préparer. Et sur ce, toute l'équipe de Talent Montréal vous souhaite une bonne préparation d'entrevue. A última etapa é que a Montréal Internacional disponibiliza algumas ferramentas bem práticas para criar o seu currículo no formato quebequense e também como se preparar para uma entrevista de emprego. Esses recursos, bem como os recursos da Quebec Internacional e dos outros, vocês também podem encontrar esses recursos no site da École Québec. Tem uma aba que são e eu esqueci exatamente do nome da aba, mas tem todas essas informações. Então, em exercício, tem uma aba no site da École Québec, exercício, o último, recursos gratuitos de apoio. Aí eu aconselho vocês, olha esses aqui da Talent Montréal, teoricamente eles deveriam aparecer também no site, mas tem também outras ferramentas bem interessantes no site da École, é tudo gratuito para vocês conseguir criar o seu currículo. Vale também lembrar para vocês que, bom, a École Québec é um parceiro da Montréal Internacional, da Québec Internacional, da Société de Développement Économique de Drummondville, da Recrutement Santé Québec, que são os órgãos de recrutamento quebequenses fora do Quebec. A gente trabalha junto há muitos anos. Para quem não conhece a École Québec, somos uma das únicas escola de ensino de francês do Quebec fora do Canadá. A gente é baseado no Brasil, mas hoje em dia com as aulas online a gente pode oferecer nossos serviços em qualquer lugar do mundo. Qual é o diferencial da École Québec? É que a gente ensina o francês quebecois, o francês falado no Quebec. Não estamos dizendo que o francês da França não é bom, são duas coisas diferentes. É como se, por exemplo, eu queria morar no Brasil, mas eu ia aprender o português do Portugal. As expressões são diferentes, enfim. Por que eu conto tudo isso? É que nesse processo aqui, que vocês vão criar o seu currículo e se preparar na entrevista, a École oferece há muitos anos meia hora, uma hora
de apoio. Então, o que a gente sugere? Faça o seu currículo, mas se você precisa de alguém que conhece bem o Quebec, a gente trabalha há 17 anos com o governo e as empresas, a gente vai disponibilizar um professor da escola para revisar o seu currículo, para ter certeza que está tudo bem. Primeira coisa. Outro serviço que a gente tem é como se preparar na entrevista. A gente oferece na escola preparatórios de entrevistas de emprego. Então, a gente vai colocar vocês lá na cadeira, fingir que somos o chefe e explicar para vocês como funciona uma entrevista no Quebec. Porque é importante também diferenças culturais. Às vezes, quando a gente não conhece como funciona no outro país, a gente pode acabar fazer erros que são erros de eu não sabia. Então, são alguns serviços que a gente oferece que são importantes. Posso dar uma dica: no Quebec, as entrevistas não são muito formal. Vocês vão chegar, a pessoa vai falar oi e já provavelmente vai falar on peut se tutoyer. Nós possamos usar o tu ao invés do vous, que é muito formal. Se as empresas não fazem isso, vocês continuam a usar o vous. Mas são algumas dicas que a gente dá nesses preparatórios, além de fazer uma prática com vocês. Perguntar para vocês, ver as suas respostas et ajustar. Sénabou, j'ai fait un long bout là, mais j'ai expliqué en même temps, j'en ai profité pour expliquer que vous offrez des beaux services ici, qu'on avait déjà mis sur notre site gratuit. Alors là, je pense que ce sont les mêmes. Alors j'en ai profité pour leur dire que nous avons une section sur notre site internet qui est des services gratuits qui leur permettent justement de rédiger leur curriculum. Génial. Plusieurs autres. En fait, c'est une section qui est entièrement gratuite pour rédiger son CV, se préparer à l'entrevue. Il y a des modèles aussi de CV qui sont disponibles. Je présume que vous en avez là aussi, mais j'en ai profité en même temps pour leur expliquer qu'on offre un service aussi de préparation à son entrevue d'embauche et on offre un service de révision des curriculum vitae. Alors, j'en ai profité pour expliquer ça. C'est très pertinent. Merci, Serge. Merci à toi. Alors, c'est ça. On va terminer juste avec le point de contact. Si jamais, est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon? Oui, oui. Si jamais vous avez des problèmes techniques, nous vous invitons en fait à envoyer un courriel à talentmontréal@mtlintl.com. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette présentation, puis je reste disponible pour répondre à vos questions. A última slide é só as informações que vocês precisam para entrar em contato. Caso tenha algum problema técnico no site, porque vocês sabem que hoje em dia mesmo que a informática ajudou bastante coisas nesse mundo, às vezes acontece que vai ter um bug. Então, se isso acontece, o e-mail é talentmontréal@mtlintl.com e o número de telefone para quem consegue ligar a partir do Brasil é o 1-514-987-8191. Sénabou disait merci beaucoup de votre attention. Maintenant, on va prendre vos questions. Eu estava falando que Sénabou falou muito obrigado pela atenção. Eu estou vendo que tem algumas perguntas, então a gente vai passar agora a responder as suas perguntas. José Oliveira parlait de manutention d'aéronave. Ça a rapport avec le poste qu'on voyait tout à l'heure. Alors, je me souviens pas, comme j'ai plus la slide, il se demandait si c'était de la manutention d'avion. Je me souviens pas exactement ce qui était écrit. Est-ce que tu as ça? Oui. En fait, je pourrais juste sortir la liste des offres et carrément. Oui. OK. Carrément. Ben oui, bien sûr, bien sûr.
mais on pourra peut-être prendre Ouais, une question. on va prendre une autre question. José, a gente vai verificar se a tradução certinha. A gente está verificando. Vamos para responder a outra pergunta. A gente volta com a resposta. Alors, bonsoir, Caio. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Caio dit, je suis infirmier auxiliaire depuis 4 ans. Ele é técnico de enfermagem há 4 anos. Dans cette mission, ce que j'ai compris, Sénabou, c'est qu'il y a des postes d'infirmière et de préposés aux bénéficiaires. Il n'y a pas de poste d'infirmière auxiliaire, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Donc, c'est infirmière, aide-soignant, puis travailleuse sociale. C'est ça. Ok, donc Caio, no seu caso, como não tem nessa missão e não tem há muitos anos vagas de enfermeiras, técnico de enfermagem, o que a gente sugere é que você pode se candidatar nas vagas de auxiliar C'est ça. de enfermagem. Por quê? Ok, não é exatamente o que você está fazendo, mas é uma porta de entrada fantástica. Você pode trabalhar 1, 2 anos, assim você vai se acostumar ao Quebec, ao sistema de saúde. E uma vez que esse processo está feito, tem vagas de técnico de enfermagem no Quebec que você vai poder se candidatar a partir do momento que você vai ter os papéis e a situação regularisada, que normalmente acontece durante o seu contrato. Alors, je lui ai expliqué, je ne sais pas si tu as compris que Oui, c'est ça. Ouais. ouais, c'est une bonne porte d'entrée, mais aussi le fait que les infirmiers sont régis par un ordre. Donc, il y a peu de chances qu'une personne recrutée va automatiquement être un infirmier ou une infirmière. Donc, passer par préposé aux bénéficiaires, puis une fois ici, faire les certifications nécessaires pour devenir infirmier, c'est une bonne façon de faire les choses. Alors, Senabu está falando que, bom, enfermeiros e enfermeiras que estão aqui, claro, se candidatam nas vagas de enfermagem, mas também estejam cientes que, mesmo que o Brasil tem 2 países no mundo que têm a formação acadêmica de enfermagem mais perto do Quebec, França, Brasil. Parabéns para nós. Então, muitas enfermeiras que foram contratadas, não todas, mas algumas não tiveram que fazer equivalência ou cursos na faculdade. Mas isso é um caso. Hein? Como tem várias escolas técnicas aqui no Brasil, depende do que a ordem vai decidir. Então, o que a gente indica? Se candidata nas vagas de enfermagem, mas se candidata também auxiliar de enfermagem. Vai que vocês não estão sendo chamadas para a enfermagem. Pode entrar como auxiliar e resolver esse processo uma vez que vocês estão no Quebec. Parfait. Donc, pour répondre à la première question. Oui. Oui, on voulait savoir est-ce que c'était manutention d'avion, c'est ça? Oui, voilà. Donc, ce qu'on a, C'est marqué mécanicien, hein, c'est ça? Ça doit être ça. On a des postes de mécanicien, mais aussi on a des postes d'assembleur. Donc, assembleur généraliste, puis on a assembleur aussi électrique. Ok. Então, José é mecânico mesmo de aeronave e assembleur. Assembleur, em français, é a pessoa que pega todas as peças do avião, coloca junto para fazer um avião. C'est ça. C'est exactement que ça. eu não sei qual é a palavra, eu esqueci a palavra em português, mas bom, é isso. Então não é necessariamente bom, a gente Non, pode. Je pense pas que ce soit la manutention. Non, mais mécanicien, ça peut se rapprocher de ça, là, mais ça fait partie de la manutention, mais bon, pas nécessairement ça. Voilà. Ok. Frederic, precisa de formação na área. Sou desenvolvedor mobile iOS com 1 ano de experiência, porém estou no primeiro semestre de curso na área, inglês fluente et francês básico. Ce qu'il demande, c'est est-ce qu'on a besoin d'une formation dans le domaine
Il est développeur d'applications mobiles iOS avec un an d'expérience, mais il est dans son premier semestre de cours dans le domaine Mhm, en question. Son anglais est fluide et son mhm. français est débutant. Ça m'Internet. L'Internet, tu Oui, m'entends? l'Internet, oui, je t'entends, ça, il y a eu un Parfait. petit... Ouais. Oui. Donc oui, il aura besoin d'un diplôme parce que pour le recrutement international, il y a ce qu'on appelle les entreprises doivent respecter le Code national des professions. Et ça, c'est pour vraiment protéger les travailleurs internationaux pour qu'ils soient payés autant qu'un travail québécois, mais aussi c'est pour protéger le marché québécois pour que les entreprises ne recrutent pas des travailleurs alors qu'il y a déjà la main-d'œuvre sur place. Et donc, ce code national de profession standardise les types d'emplois comme développeur, etc. Et ça demande un certain niveau de diplôme. Pour un développeur en particulier, si je ne me trompe pas, c'est un diplôme de bac qui est demandé, mais je pourrais vérifier. Et en ce qui concerne le niveau de langue, si tu parles anglais couramment, t'es correct. Il y a un programme de francisation qui est disponible et l'entreprise qui te recrutera pourra te mettre là-dessus. Puis c'est un programme de francisation du ministère de l'Immigration qui est gratuit. Maintenant, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment d'avoir les diplômes nécessaires plus l'expérience. Donc, on demande au moins 3 ans d'expérience. Après, ça dépend du poste et ensuite pouvoir postuler. Et c'est une occasion aussi d'apprendre le français, par exemple, avec l'École Québec. Então, Frederic, sim, infelizmente, mas, bom, você vai entender por quê. Hein? Se trata de uma missão de profissionais qualificados que o Quebec tão precisa, e todas as profissões no Quebec, igualzinho ao Brasil, hein, é regulamentado. Então, tem que ter X, Y anos de estudo em cada um. Para essa missão e qualquer outra da Journée Québec, tem que respeitar, sim, as exigências de formação acadêmica e de experiência. Agora, Frederico, no seu caso, isso não quer dizer que a sua vida acabou hoje, não. Porque a gente está imaginando, eles estão falando de 15, talvez 20 anos ainda pela frente de crise de mão de obra qualificada no Quebec. Então, você está num setor em alta demanda. Então, se não funciona desta vez, o que a gente indica? Continua a sua formação, mas já começa a aprender francês. O que a gente indica para nossos alunos? Em situações como sua, ou mesmo pessoas que já têm a formação, é que um projeto de imigração como esse é uma coisa que se planeja. E a gente sempre fala para nossos alunos, planeja 2 anos. Porque muita gente chega no WhatsApp ligando para a escola, eu quero ir ontem. Não funciona assim, não. E para que isso dê certo, de qualquer forma, a gente indica planejar 2 anos. E aí não tem estresse, vocês têm tempo para aprender francês, para se candidatar, para fazer o seu currículo, fazer uma boa entrevista que vai dar resultado, porque fiquem sabendo que a partir da contratação é a empresa que vai cuidar do visto, que vai, bom, ela vai ajudar vocês, então é um caminho muito, muito, muito bom para entrar no Quebec, mas vale a pena completar os estudos. Em relação ao francês, como o Sinabu falou, você tem inglês fluente. Então, para se candidatar e para, por exemplo, se você tinha a formação completada, no seu caso, você poderia se candidatar por coisa do inglês. Só que
A lei mudou no Quebec. A partir do dia 1º de novembro, vai ser adotada uma nova lei que diz que não vai ter mais um imigrante que vai entrar no Quebec sem falar francês. O que a gente quer dizer com isso? Para obter a residência permanente no Quebec, todos os imigrantes a partir do dia 1º de novembro, que a lei vai ser sancionada, eu acho que isso é a partir de janeiro, vai ter que passar um teste de proficiência para poder obter a sua residência permanente. Tem caminhos, como Montréal Internacional, algumas vagas aceitam inglês, pode se candidatar com inglês e aprender francês no Quebec. Tem um órgão que se chama Francização Québec, que vai oferecer curso de francês de graça. A École Québec está em negociação agora, a gente está torcendo que nas próximas semanas nós vamos se tornar um parceiro da Francização Québec. Isso quer dizer que nós vamos também oferecer cursos de francês com a Francização Québec, e lá vai ter outros detalhes. Mas eu quero repetir uma coisa importante. Em Montreal, algumas vagas pode se candidatar com inglês, mas é muito um caso de Montreal. Fora de Montreal, em outras missões, eu não quero que vocês imaginam que pode com francês, com inglês, conseguir tudo. Não. O idioma do dia a dia, o idioma do trabalho no Quebec é o francês, e ir no mercado, tomar uma cerveja, essas coisas, a vida acontece em francês. Então, é só esclarecer as exigências. J'ai expliqué longtemps, là, mais est-ce que tu as compris un petit peu ce que je disais? Oui, oui, j'ai compris. Juste pour lui préciser que il peut toujours aller voir les offres et il va trouver les diplômes. Donc, pour les postes de développeurs, c'est soit un diplôme de premier cycle ou un diplôme collégial en informatique, mais toute l'information encore est sur les offres. Frederic, ela está falando que em cada oferta de vaga, você vai ver as exigências, e às vezes não precisa necessariamente de uma faculdade e universidade. Então, é indicado ler quais são as exigências, e talvez você consiga se candidatar nessa. Est-ce que je peux prendre 2 questions en français rapido? Bien sûr. Oui. Alors, il y a Rosanna Barbosa. Donc, quand commencerez-vous à convoquer pour des entretiens? Donc, les entreprises ont déjà commencé à convoquer et ils ont jusqu'au 30 octobre pour convoquer tous les candidats. Et donc, tu as déjà postulé à plusieurs emplois. Je te conseillerais peut-être de revoir ton CV. Ça pourrait t'aider pour attirer l'attention d'une entreprise et s'assurer que tu as les exigences, donc au moins 3 ans d'expérience et aussi les diplômes nécessaires pour le poste auquel tu postules. Un autre, On va c'est prendre Camille. une autre. Oui. Ah, excuse-moi. Oui, Ah, c'est en français, c'est bon. Oui, j'ai un certificat en langue française C1, donc ça c'est le niveau 9-10 de l'échelle québécoise, mais ma formation professionnelle ne figure pas sur la liste des offres d'emploi. Je peux avoir par hasard une opportunité? Alors, ce qui arrive pour le recrutement international, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pour des postes en particulier. Donc, c'est des postes qui sont en pénurie au Québec. Je ne sais pas quel diplôme que vous avez et c'est quel diplôme puis quelle expérience, mais c'est pas pour tous les postes qu'on peut faire du recrutement international. Donc, si votre poste si votre expérience est éligible pour le recrutement international, je vous conseille de regarder sur la plateforme Talent Montréal pour le recrutement express ou pour les autres missions à venir. Mais sinon, malheureusement, c'est juste pas éligible. Só para esclarecer, a pergunta da Jennifer é: eu tenho um francês avançado, mas eu não estou achando a minha formação profissional nas vagas. Bom, felizmente, querida, nessa missão não tem. Nessa missão. Não quer dizer que na próxima tem entre, c'est quoi, 8 à 10 missions par année qu'il y a, Journée Oui, Québec, là?
Bon, 8 oui. missions Journée Québec, puis après, il y a tout ce qui est recrutement express, à peu près 3 chez nous, puis Québec International, 3 ou 4. Donc, Então, tem bonjour. 8 às vezes 10 missões de recrutamento da Jornada Quebec por ano, sem falar do recrutamento express da Talent Montréal, que existe também no site da Quebec Internacional. Então, tem várias vagas ali. Então, não sai daqui chorando, Genif. Não quer dizer que o seu sonho não vai acontecer. Il y en avait une autre en français, je pense que tu voulais prendre, c'est Camilla, ça? oui. Oui. Alors, Camilla demande, est-il possible de postuler pour le poste de travailleuse sociale sans avoir terminé le processus de l'Ordre des travailleurs sociaux auprès du MIFI? Alors oui, absolument. On t'encourage vraiment à postuler et ils s'attendent pas à ce que les gens aient déjà leurs équivalences en tant que travailleuse sociale ou infirmière, comme je disais tout à l'heure. Et RSQ prend ça en considération, puis ils vont pouvoir vous guider sur les prochaines étapes pour se faire certifier, accréditer. Eu estou lendo as perguntas e eu entendo vocês em casa, ao invés de ir no site, vocês querem que a gente responda a cada. Será que tem uma vaga para mim? Tem uma vaga. A gente não, infelizmente a gente não vai entrar, porque vocês imaginam, a gente vai estar aqui 3 horas para poder dizer, ok, isso tem, isso não tem. A gente vai pedir para vocês entrar na talammontreal.com, ver todas as vagas e as exigências estão claras ali. Se sob uma dúvida, no momento de se candidatar, pode entrar em contato com Montréal International, eles vão responder e tirar as dúvidas com o maior prazer. Je leur dis, c'est parce que je vois plusieurs messages qui disent, ah, mais là, moi, moi, je suis ça, est-ce qu'il y a un poste? Là, j'ai dit, on va pas commencer à expliquer chacun, là. On va leur les laisser aller. Oui, c'est ça, malheureusement. Il y en a peut-être une. Est-ce que toi, tu en avais une autre? J'en ai identifié une que je pense qui était pertinente, là, mais... Oui, vas-y. Attends un petit peu, je l'ai-tu perdu? Oui, deux ici. Je suis en train de faire mon équivalence de diplôme de physiothérapeute, mais Ah, ok, il y a des postes. Excuse-moi, Diane, é isso que eu queria dizer. Não sei se tem vagas em fisioterapia, mas você vai descobrir daqui a pouco, tenho certeza. É essa aqui. Para enfermeiras obstétricas, precisa de experiência e de quanto tempo? Alors, est-ce que pour des infirmières obstétriciennes, on a besoin d'expérience? Oui. E de combien de temps? Eu ia dizer para você que está tudo provavelmente escrito na vaga, mas essa a Senabu pode talvez responder. Donc pour les postes d'infirmières et pour tous les autres postes, pour le recrutement international, on demande au moins 3 ans d'expérience de travail et bien sûr le diplôme qui va avec. Maintenant, pour chaque poste, il faut vraiment rentrer là-dedans et voir c'est quoi les exigences. Dans ce cas-ci, ça va être probablement les exigences de RSQ. Donc, je sais que RSQ, ils recrutent des gens qui ont peut-être 2 ans d'expérience, ils recrutent des gens qui ont 5 ans et plus d'expérience. Donc, ça va vraiment dépendre de l'organisation qui recrute puis leurs exigences. Donc, precisa experiência e quando tempo, c'est ça? Oui, c'est ça. Então, a gente aconselha você ir no site e ver, mas é claro que experiência tem que ter. Est-ce que je me trompe ou c'est encore les mêmes exigences? De l'expérience en chirurgie générale, c'est ça? Et en salle d'urgence pour recrutement. On n'est pas sûr, hein, on s'embarquera pas Je là-dedans. suis pas sûre. Ouais. Alors, c'est ça. Para todas as vagas de saúde, a gente realmente indica vocês vão ter que se cadastrar na Talent Montréal, se cadastrar na Recrutement Santé Québec. Mas como são campos realmente que têm uma ordem, vocês vão encontrar toda a informação no site da Recrutement Santé Québec, dentro da vaga. Seus dúvidas, podem entrar em contato com o Recrutement Santé Québec, podem entrar em contato com Talent Montréal, podem entrar em contato com a École Québec,
a gente vai achar a resposta. Vai ser um prazer. Toute l'information est sur la description d'emploi. Une petite avant-dernière. É possível ser selecionado na área aeronáutica com experiência de 18 anos de montagem estrutural de aeronave, mas sem ter inglês ou francês intermédiário. Roberto. Oui. Je pense que c'est un poste d'assembleur montage, c'est ça? Oui. Ouais, donc 18 ans, oui, clairement. Donc là, on a un poste d'assembleur généraliste, un poste d'assembleur niveau 2, un poste d'assembleur électrique. Et je vous encourage à aller voir les postes pour voir quelles sont les exigences. Est-ce qu'il y a des exigences de diplôme? Vous allez aussi voir les détails de tâches pour voir ce qui vous correspond, puis appliquer. Mais il y en a 3 normalement. Ouais, lui, il se posait plus la question sur, comme il n'y a pas le niveau d'anglais ni de français intermédiaire, est-ce qu'il peut quand même poser sa candidature? Pour FAC, pour cette organisation-là, donc FAC, eux, ils sont quand même ouverts à rencontrer des candidats qui n'ont pas un niveau intermédiaire de français. Roberto, então, a resposta mais clara que você vai encontrar é dentro da vaga. Você pode acessar o site, tem 3 vagas de montagem de aeronaves, mas bom, um elétrico, você vai ver, e tem descrição detalhada das tarefas, das competências, do que se trata no dia a dia. Então você vai poder ver, ok, não, isso eu sei, isso não sei. Em relação ao francês e o inglês, essa empresa, com essas 3 vagas, não exige um nível intermediário de francês. O de inglês é a única que não exige. Agora, 00, si parle pas pantoute, est-ce que ça c'est... Bon, je pense que ça va être écrit dans la description. Ouais. Mais ils vont faire des tests de français, ils ont besoin d'un interprète aussi, donc il peut tenter sa chance. Alors, Roberto, olha na vaga, você vai ver qual é exatamente o nível de francês ou de inglês que é exigido. Se eu for você, eu me candidataria. De qualquer forma, eles vão decidir se eles estão te chamando ou não. É a École Québec há anos que tem o contrato de fazer os testes de níveis. Então, para todo mundo que vai se candidatar aqui, não adianta mentir no nível de francês ou de inglês que vocês têm, porque nós vamos testar isso antes das entrevistas, justamente para que as empresas e o governo saibam realmente qual é o seu nível. Então, no caso do Roberto, veja quais são as exigências de idioma, mas tenta também. Vamos ver depois. Eu estou lendo. Gente, eu não estou ignorando as pessoas que escreveram, se isso não aparece na tela. É que muitas pessoas estão falando do caso pessoal lá, e aí a gente vai pedir vocês ir no site e ver o que se aplica à sua formação acadêmica. Essa aqui, je pense, c'est la dernière. Okay. Boa noite, bonsoir. Quando vai começar a chamar para as entrevistas? Solicitei me candidatei para várias vagas. Meus sonhos de consumo é emigrar para o Québec. Rosana, je crois qu'on a répondu que c'était le 30 octobre. À partir du 30 octobre qu'on va commencer à convoquer, n'est-ce pas? Alors, les convocations ont déjà commencé et les entreprises ont jusqu'au 30 octobre. Et si vous vous faites pas convoquer au 30 octobre, c'est que malheureusement pour cette mission, vous n'avez pas été convoqué. Rosana, as empresas já estão chamando as pessoas. Então, à medida que eles estão recebendo as candidaturas, eles estão analisando e a gente já começou na École fazer os testes de níveis, justamente. Então, se dia 30 de outubro, meia-noite, você não recebeu, infelizmente, o e-mail que ele não se encontra no spam,
Você vai dar uma respirada e recomeçar no ano que vem, porque já no ano que vem vai ter outras. Tá bom? Voilà, je pense que ça y est, on a fait le tour. Merci beaucoup, Sénabou, de ta visite chez nous. Merci de nous avoir expliqué tout ça en détail. C'est des questions qui nous reviennent souvent et qui sont importantes. Merci beaucoup, Serge. Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir de faire ce webinaire avec École Québec. Et merci aux candidats et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. J'espère que vous allez décrocher l'emploi de vos rêves et on va se retrouver ici à Montréal. Ben, je dirais même que, je dirais même qu'ils vont te voir à Sao Paulo d'abord. Hein? Oui, c'est vrai. Então, ela estava falando que ela realmente deseja a todo mundo uma contratação, que a gente vai se ver em Montreal. E eu falei, não, 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 porque a Senabu está vindo para o Brasil. Ela vai estar nessa missão presencial dia 11 e 12 de novembro em São Paulo. Então, olha, vocês vão ver eu e ela lá, justamente. Então, a gente se veja dia 11, 12 de novembro. Quero desejar a todo mundo boa sorte, lê com calma. Se a sua profissão não está lá, não é um caso de chorar durante 2 semanas. É só começar a estudar francês, porque isso ninguém vai conseguir se tornar canadense, se tornar quebequense sem conhecer o francês. Então, o primeiro passo que abra todas as portas do Quebec é o idioma. Então, se não funciona desta vez, começa seu planejamento. Vem na escola, a gente vai cuidar de vocês. A gente já ajudou mais de 4.000 brasileiros a conseguir esse sonho. Então, vocês podem ir em outras escolas, mas a gente acha realmente que somos os melhores. Merci, Senabou. Bonne soirée. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Senabou. À la prochaine. Merci Ciao, ciao. tout le monde. Au revoir.